Julia Quinn, série Os Rockabys, livro 1, Uma Dama Fora dos Padrões, capítulo 17. Ele a beijou. Foi a própria definição de loucura. Ele estava beijando Billie Bristol, a última mulher no mundo que sonharia querer, mas por Deus, quando ela olhou furiosa para ele, quando seu queixo estremeceu e se projetou, ele não conseguiu ver mais nada além de seus lábios, nem sentir mais nada além do seu perfume. E não conseguia sentir nada além do calor da pele dela sob seus dedos, e queria mais daquilo, mais dela. Passou sua outra mão em torno de Billie com uma impressionante velocidade. Não estava pensando, não podia estar pensando. Simplesmente a puxou contra seu corpo com força e então a beijou. Queria devorá-la, queria possuí-la, queria tomá-la nos braços, abraçá-la firme e beijá-la até ela finalmente adquirir um pouco de bom senso. Até parar de fazer coisas malucas e de assumir riscos desnecessários e começar a se comportar da maneira como uma mulher deveria, embora continuasse sendo ela. E ele não conseguia raciocinar. Seus pensamentos estavam confusos, dilacerados pelo calor do momento. Mais era o que sua mente implorava. Mais era a única coisa que fazia algum sentido naquele momento. Mais daquilo, mais de Billie. Ele segurou o rosto dela, mantendo-a imóvel. Mas ela não estava imóvel. Os lábios dela se moviam, beijando-o de volta, com o tipo de fervor que era característico de Billie. Ela cavalgava com ferocidade, jogava com ferocidade, e santo Deus, beijava da mesma maneira, como se George fosse seu triunfo, e nele ela fosse ser glorificada. Era tudo tão louco, tão completamente errado, e ainda assim tão deliciosamente perfeito. Eram todas as sensações do mundo envoltas em uma mulher, e ele queria cada vez mais. Naquele momento, naquela sala, ele queria cada vez mais. A palma de sua mão correu para o ombro dela, depois para as costas, puxando-a para mais perto, até que seus quadris pressionaram a barriga dela com força. Billie era pequena e era forte, mas tinha curvas em todos os lugares certos. George não era um monge, já havia beijado mulheres antes, mulheres que sabiam beijá-lo de volta, mas nunca quisera tanto alguém quanto queria Billie. Nunca quisera nada tanto quanto aquele beijo, e tudo que pudesse vir depois. Billie, gemeu ele, Billie. Ela deixou escapar um som. Pode ter sido o nome dele, e de alguma forma isso bastou. Santo Deus! A razão voltou a ele de repente. Seu cérebro despertou, sua sanidade estava de volta, e ele cambaleou para trás. A eletricidade que faiscara tão ardentemente entre eles, agora o empurrando para longe. Mas que diabo acabara de acontecer? Ele respirou. Não, ele tentou respirar. Era uma coisa completamente diferente. Ela lhe perguntara o que ele queria, e ele respondera. Ele a queria, e nem sequer precisara pensar a respeito. Claramente, ele não pensara a respeito, porque se tivesse pensado, não teria feito o que fez. Passou uma mão pelo cabelo, depois a outra, então apenas desistiu e fechou as duas com força, puxando o couro cabeludo até soltar um grunhido de dor. Você me beijou, disse ela, e George teve presença de espírito suficiente para não falar que ela o beijara de volta, porque ele havia começado. Ele havia começado, e os dois sabiam que ela nunca teria feito isso. George balançou a cabeça, pequenos movimentos impensados que não serviriam para clarear sua mente. Eu sinto muito, falou ele rigidamente. Isso não foi, quero dizer. Ele praguejou. Aquela era aparentemente a extensão de sua coerência? Você me beijou, repetiu ela, e desta vez parecia desconfiada. Por quê? Eu não sei, disparou ele. Então praguejou novamente, passando a mão pelo cabelo enquanto se virava para o outro lado. Maldição, maldição, maldição! Engoli em seco. Isso foi um erro, disse ele. O quê? Foram apenas duas palavras insuficientes para expressar o tom dela, o que provavelmente foi melhor. Ele se virou, forçando-se a olhar para o rosto dela, mas ao mesmo tempo não se permitindo de fato vê-lo. Ele não queria ver a reação dela, não queria saber o que ela pensava dele. Isso foi um erro, repetiu ele, porque era o que tinha a dizer. Você me entende? Ela estreitou os olhos, seu rosto ficou sério. Perfeitamente. Pelo amor de Deus, Billie, não se ofenda. Não se ofenda? Não se ofenda! Você! Ela se conteve, lançou um olhar furtivo para a porta aberta e baixou a voz para um silvo furioso. Eu não comecei isso. Eu estou bem ciente. O que estava pensando? Obviamente eu não estava pensando, falou ele,
praticamente despejando as palavras. Os olhos dela se arregalaram, faiscando de dor. Então ela se virou e abraçou o próprio corpo. E George finalmente compreendeu o verdadeiro significado de remorso. Soltou o ar, ainda nervoso, passando a mão pelos cabelos. Peço desculpas, disse ele pela segunda vez. Vou casar com você, é claro. O quê? Reagiu ela, virando-se de repente. Não! O corpo de George retesou. Era como se alguém tivesse pegado uma barra de ferro e enfiado em sua coluna. Perdão? Você já é tolo, George. Você não quer casar comigo. Era verdade, mas ele não era estúpido o suficiente para dizer isso em voz alta. E sabe que não quero me casar com você. Como tem deixado cada vez mais claro. Você só me beijou porque está chateado. Isso não era verdade, mas ele também manteve a boca fechada nessa hora. Então, aceito suas desculpas, disse ela, erguendo o queixo. E nunca mais voltaremos a falar disso. De acordo. Eles ficaram ali por um instante, paralisados em meio àquela situação, dolorosamente constrangedora. Ele devia estar pulando de alegria. Qualquer outro jovem teria corrido dali, chamado o pai e o vigário, e feito assinar uma licença especial, tecida de forma de um nó corrediço. Mas não Billy. Não. Billy só olhou para ele com uma altivez quase sobrenatural e disse: Espero que você aceite minhas desculpas. Suas? O quê? O queixo dele caiu. Por que diabo ela estava pedindo desculpas? Ou só estava tentando ter o controle da situação? Ela sempre soubera como destabilizá-lo. Não posso fingir que não retribuiu a... Ela engoliu em seco. E ele sentiu certa satisfação em ver que ela corou. Ele sentiu uma grande satisfação pelo fato de ela não ter conseguido sequer concluir a frase. Você gostou? Disse ele com um sorriso lento. Era de uma imprudência colossal provocá-la naquele momento, mas ele não resistiu. Ela deslocou o peso do corpo de um pé para o outro. Todo mundo tem de ter um primeiro beijo. Então, estou honrado, falou ele com uma reverência cortês. Os lábios dela se entreabriram de surpresa, talvez até consternação. Excelente, ele tinha virado a mesa. Eu não esperava que fosse você, é claro, continuou ela. Ele conteve a irritação. Em vez disso, murmurou. Talvez outra pessoa? Ela deu de ombros muito ligeiramente. Ninguém em particular. Ele preferiu não analisar o imenso prazer que sentiram com aquela declaração. Suponho que você sempre tenha pensado que seria um dos seus irmãos, continuou ela. Andrew, talvez? Não, Andrew, disparou ele. Não, provavelmente não, concordou ela, inclinando a cabeça para o lado enquanto pensava a respeito. Mas costumava ser esperado. Ele olhou para ela com alguma irritação, embora não fosse possível dizer que ela não fora nem um pouco afetada pela situação. Certamente, não parecia tão afetada quanto ele achava que deveria ficar. Não teria sido mesmo, falou ele. Ela piscou. Perdão? Se você tivesse beijado outra pessoa... Ele se aproximou dela, incapaz de ignorar o modo como seu sangue fervilhava com a expectativa. Não teria sido a mesma coisa. Bem, ela parecia deliciosamente confusa. Acredito de não. Quer dizer, pessoas diferentes. Muito diferentes, concordou ele. A boca de Billy se abriu e vários segundos se passaram antes que as palavras saíssem. Não sei bem com quem você está se comparando. Com qualquer um. Ele se aproximou ainda mais. Com todos. George. Os olhos de Billy estavam arregalados, mas ela não dizia que não. Quer que eu beije você de novo? Perguntou ele. É claro que não. Mas ela disse isso rápido demais. Tem certeza? Ela engoliu em seco. Seria uma péssima ideia. Péssima mesmo, disse ele suavemente. Então nós não devemos. Ele tocou o rosto dela e desta vez sussurrou. Quer que eu beije você de novo? Ela se moveu, só um pouco. George não sabia dizer se ela estava balançando a cabeça para dizer que sim ou que não. E tinha a sensação de que Billy também não sabia. Billy? Murmurou ele, aproximando-se de tal forma que sua respiração roçava a pele dela. Billy estava ofegante quando disse: Eu falei que não me casaria com você. Você falou. Bem, falei que você não precisa se casar comigo. Ele assentiu. Ela continuou. Isso ainda seria verdade. Se eu a beijasse de novo? Ela assentiu. Então isso não significa nada, disse ele. Não. Algo quente e agradável tomou conta do peito dele.
Aquilo nunca poderia significar nada, e ela sabia disso. Só significa... Billy engoliu em seco, seus lábios tremendo, enquanto pressionavam um contra o outro. Que não há consequências. Ele roçou os lábios contra o rosto dela. Não há consequências, repetiu ele suavemente. Nenhuma. Eu poderia beijar você de novo. Ele passou a mão pela base das costas dela, exercendo apenas uma ligeira pressão. Ela poderia se afastar a qualquer momento. Poderia se desvencilhar do abraço, atravessar a sala e ir embora. Ele precisava que ela soubesse disso. Ele precisava saber que ela sabia disso, para que não houvesse recriminações. Nada de dizer a si mesmo que tinha sido arrebatada pela paixão. Se Billy fosse arrebatada pela paixão, que fosse pela própria. Ele tocou a orelha dela com os lábios. Eu poderia beijar você de novo, repetiu. Ela assentiu com um movimento sutil, mas o suficiente para que ele detectasse. De novo, sussurrou ela. Os dentes de George encontraram o lóbulo da orelha dela, mordiscaram-no suavemente. E de novo. Eu acho. O que você acha? Ele sorriu contra a pele dela. Não podia acreditar quão delicioso era aquilo. Ele já experimentara beijos arrebatados, de avidez pura e primitiva, de luxúria avassaladora. Aquilo era tudo isso. Mas havia algo mais, algo alegre. Acho que... Ela engoliu em seco. Acho que você deveria me beijar de novo. Ela olhou para cima, os olhos notavelmente claros. E acho que deveria fechar a porta. George nunca se movera tão rapidamente na vida. Ainda chegou a pensar em colocar uma cadeira sobre a maçaneta da porta, só para impedir que fossem surpreendidos. Isso ainda não significa nada, disse ela quando ele envolveu em seus braços. Definitivamente não. Sem consequências. Nenhuma. Você não precisa se casar comigo. Não preciso. Mas poderia. O pensamento passou pela mente dele com uma agradável surpresa. Ele poderia se casar com ela. Não havia por que não. Por sua sanidade, talvez. Mas ele tinha a sensação de que a perdera no momento em que seus lábios tocaram os de Billy. Ela ficou na ponta dos pés, inclinando o rosto em direção ao dele. Se você me deu meu primeiro beijo, continuou ela, os lábios se curvando de maneira sutilmente travessa, então pode muito bem me dar o segundo. Talvez o terceiro, sugeriu ele, capturando a boca de Billy com a dele. É importante saber, disse ela, conseguindo pronunciar essas 3 palavras entre os beijos. Saber? A boca de George deslizou para o pescoço dela, fazendo-se arquear em seus braços provocante. Ela sentiu, ofegante, enquanto uma das mãos dele corria por seu tronco. Como beijar, esclareceu ela. É uma habilidade. Ele sorriu. E você gosta de ser hábil? Gosto. Ele beijou o pescoço dela, depois a clavícula, dando graças ao estilo de corpete da moda, arredondado e revelador, que deixava à mostra a pele cremosa dos ombros até a parte superior dos seios. Prevejo grandes coisas para você. A única resposta dela foi um suspiro de surpresa. O motivo? Ele não tinha certeza. Talvez a língua roçando a pele sensível junto à borda rendada do vestido dela. Ou talvez fossem os dentes, mordiscando o pescoço dela com suavidade. Ele não ousou atirá-la na espreguiçadeira. Não confiava em si mesmo para ir tão longe, mas empurrou-a contra o sofá, levantando aos poucos centímetros necessários para colocá-la sentada no encosto. E Deus fosse louvado. Billy sabia instintivamente o que fazer. Suas pernas se abriram, e quando ele ergueu sua saia, ela passou ao redor dele. Talvez fosse apenas para se equilibrar, mas enquanto pressionava o corpo contra o dela, ele não se importava. A saia dela ainda estava no caminho, assim como a calça dele, mas ele podia senti-la. Estava dura ao extremo e pressionando-se contra ela. Seu corpo, sabendo exatamente aonde queria ir. Ela era uma garota do campo, devia saber o que aquilo significava, mas estava perdida na mesma paixão, e o puxou para mais perto, pressionando as pernas em torno do quadris dele. Santo Deus, naquele ritmo, ele logo chegaria ao êxtase como um menino experiente. Ele respirou fundo. É demais, disse ele, ofegante, forçando-se a se afastar. Não, foi tudo o que ela disse, e suas mãos correram para a cabeça dele, permitindo que a beijasse mesmo quando ele colocou uma pequena distância entre seus corpos. E então ele a beijou. Beijou incessantemente, beijou com cuidado, atento ao próprio desejo, muito consciente quanto estava no limite da razão. E ele a beijou com carinho, porque era a Billy, e de alguma forma ele sabia que ninguém nunca pensaria em ser carinhoso com ela. George, disse ela. Ele afastou os lábios dela, só um pouco, quase nada. Nós temos
Temos de parar. Concordou ele, mas não parou. Poderia ter parado. Estava no controle da sua paixão naquele momento, mas não queria. George, repetiu ela, estou ouvindo alguém. Ele se afastou, prestou atenção, praguejou. Abra a porta, sussurrou Billy. Ele abriu, diligentemente. Nada despertava mais suspeitas do que uma porta fechada. Olhou para ela. Talvez você? Ele pigarreou e fez um gesto com a mão perto da cabeça. Talvez você queira. Ele não era especialista em penteados femininos, mas tinha certeza de que o cabelo dela não estava como deveria. Billy ficou pálida e ajudou o cabelo o mais rápido que pôde, os dedos ágeis pegando grampos e recolocando-os no lugar. Melhor? Ele fez uma careta. Havia um ponto atrás da orelha direita, onde uma mecha castanha parecia brotar da cabeça. Eles ouviram uma voz no corredor. George? Era a mão dele. Santo Deus. George? Aqui, mãe, respondeu, indo para a porta. Ele poderia segurá-lo no corredor por alguns segundos, pelo menos. Virou-se de volta para Billy, trocando um último olhar urgente. Ela tirou as mãos do cabelo e as estendeu, como se dissesse, e então? Teria que ser suficiente. Mãe, disse ele saindo do corredor. A senhora se levantou. Ela ofereceu a bochecha, que ele beijou obedientemente. Não posso ficar no quarto para sempre. Não. Embora com certeza a senhora possa tirar um tempo para sofrer, interrompeu ela. Eu me recuso. Pelo menos até recebermos notícias mais definitivas. Eu ia dizer descansar, replicou ele. Já fiz isso? Muito bem, Lady Maston, pensou ele. Era engraçado como a sua mãe ainda o surpreendia com sua resiliência. Eu estava pensando, disse Lady Maston passando por ele. Ah, olá, Billy. Não percebi que você estava aqui. Lady Maston cumprimentou Billy. Eu esperava poder ser de alguma ajuda. Isso é muito gentil de sua parte. Não sei bem o que pode ser feito, mas sua companhia é sempre apreciada. Lady Maston inclinou a cabeça de lado. Está ventando muito lá fora? O quê? Billy levou a mão ao cabelo constrangido. Ah, sim, um pouco. Esqueci meu chapéu. Então, todos olharam para o chapéu que ela havia deixado em cima da mesa. O que quis dizer foi que esqueci de colocá-lo, explicou Billy com uma risada que continha o nervosismo que George esperava que a mãe não detectasse. Ou melhor, para ser sincera, não esqueci. O ar estava ótimo. Não vou contar para sua mãe, disse Lady Maston com um sorriso indulgente. Billy assentiu em agradecimento e em seguida fez um estranho silêncio na sala. Ou talvez não fosse nem um pouco estranho. Talvez George só achasse estranho, porque sabia o que Billy estava pensando e sabia o que ele estava pensando. E de alguma forma parecia impossível que sua mãe estivesse pensando em outra coisa. Mas ao que parece ele estava, porque olhou para ele com um sorriso que ele sabia ser forçado e perguntou. Está mesmo pensando em ir a Londres? Acho que sim, respondeu ele. Conheço algumas pessoas no departamento de guerra. George está pensando em viajar até Londres para tentar descobrir alguma coisa, disse a mãe dele a Billy. Sim, ele me contou. É uma excelente ideia. Lady Maston acenou ligeiramente a cabeça e se virou para George. Seu pai também conhece algumas pessoas, mas... Eu posso ir, logo disse George, salvando a mãe do sofrimento de ter de escrever o atual estado de incapacitação do marido. Você provavelmente conhece as mesmas pessoas, disse Billy. George olhou para ela. Exato. Acho que vou com você, falou a mãe dele. Mãe. Não. A senhora deve ficar em casa, disse George. Papai vai precisar de você. Se eu estiver sozinho, será mais fácil fazer o que precisa ser feito. Não seja tolo. Seu pai não precisa de nada além de notícias do filho. E não posso fazer nada para ajudar daqui. E fará em Londres? É possível que não, admitiu ela. Mas pelo menos há uma chance. Não vou conseguir fazer nada se estiver preocupado com você. A mãe dele ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Então não se preocupe. Ele trincou os dentes. Não havia como argumentar com ela quando estava assim. E a verdade era que nem ele sabia direito, porque não queria que sua mãe fosse junto. Só tinha essa sensação estranha e mesquinha de que era melhor fazer certas coisas sozinho. Vai dar tudo certo, disse Billy, tentando amenizar a tensão entre mãe e filho. George lançou-lhe um olhar de gratidão, mas achava que ela não tinha visto. Ela era mais parecida com a própria mãe do que qualquer um imaginava, percebeu George. Era uma apaziguadora, no próprio estilo inimitável. George viu quando ela pegou a mão da mãe dele. Sei que Edward vai voltar para nós, disse Billy, apertando de leve a mão de Lady Maston. Uma sensação calorosa e quase acolhedora de orgulho tomou conta dele, e George podia jurar que sentiu Billy apertar a mão dele também.
Você é tão querida, Billy, falou a mãe dele. Você e Edward sempre foram muito próximos. Meu melhor amigo, disse Billy. Bem, além de Mary, é claro. George cruzou os braços. Não se esqueça de Andrew. Ela olhou para ele franzindo a testa. Lady Marston se inclinou para a frente e beijou a bochecha de Billy. Que eu não daria para ver você e Edward juntos mais uma vez. E verá, disse Billy com firmeza. Ele virá para casa. Se não em breve, pelo menos em alguma hora. Então abriu algo que parecia muito um sorriso reconfortante. Estaremos juntos novamente. Sei disso. Estaremos todos juntos novamente, interveio George mal-humorado. Billy olhou de cara feia para ele de novo, desta vez de maneira consideravelmente mais contundente. Não paro de ver o rosto dele, comentou Lady Marston, sempre que fecha os olhos. Eu também, admitiu Billy. George ficou furioso. Acabara de beijá-la e tinha quase certeza de que os olhos dela estavam fechados. George, chamou a mãe. O quê? Disparou ele. Você fez um barulho. Foi só um pigarro, mentiu. Será que Billy estava pensando em Edward quando o beijou? Não, ela não faria isso. Ou faria? Como ele saberia? E ele poderia culpá-la? Se ela estivesse pensando em Edward, não teria sido de propósito. O que, de forma alguma, tornava tudo ainda pior. Ele observou Billy conversar em voz baixa com sua mãe. Será que estava apaixonada por Edward? Não, não podia estar. Porque se estivesse, Edward nunca teria sido tolo de não retribuir o afeto. E se fosse o caso, eles já estariam casados. Além disso, Billy dissera que nunca fora beijada. E Billy não mentira. Edward era um cavalheiro. Talvez até mais do que George. Depois dos acontecimentos daquele dia, mas se tivesse apaixonado por Billy, não haveria como ter partido para os Estados Unidos sem beijá-la. George? Ele ergueu os olhos. Sua mãe o observava com certa preocupação. Você não parece bem, disse ela. Não me sinto bem, falou ele secamente. Sua mãe recuou um pouco, a única indicação de sua surpresa. Imagino que nenhum de nós se sinta, falou ela. Gostaria de poder ir a Londres, disse Billy. Aquilo chamou a atenção de George. Está brincando? Santo Deus, aquilo seria um desastre. Se ela estava preocupada com a possibilidade de sua mãe ser uma distração, ela recuou, visivelmente ofendida. Por que eu estaria brincando? Você odeia Londres. Só fui lá uma vez. O quê? Disse Lady Marston, surpresa. Como isso é possível? Sei que você não participou de nenhuma temporada, mas fica apenas cerca de um dia de viagem. Billy picarreou. Minha mãe hesitou um pouco, depois que aconteceu durante a minha apresentação na corte. Lady Marston encolheu-se um pouco. Depois, recuperou-se por completo, dizendo de forma animada. Bem, então está certo. Não podemos viver no passado. George olhou para a mãe, o temor tomando conta dele aos poucos. O que exatamente está certo? Billy deve ir a Londres.